Nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro, decidido a continuar o romance com a Sandra, enfrentará Egídio de frente e pedirá ao vilão a mão de sua filha em casamento. Mal intencionado, Egídio prometerá: "Tudo bem, rapaz, eu entrego a mão de minha filha Sandra a você, mas com uma condição: quero que vá sozinho hoje na minha casa." José Inocêncio, através de Damião, descobrirá o encontro que Egídio marcou com João. O fazendeiro fala ao funcionário: "João Pedro não pode ir sozinho se encontrar com aquele desinfeliz. Isso é uma tocaia. Damião, chame Deucleciano. Temos que chegar antes que o pior aconteça naquela casa." João Pedro e Sandra ficam frente a frente com Egídio. O vilão mostrará uma caixa pequena ao genro e avisa que dentro daquela caixa existe um segredo sobre a Sandra, e que mesmo depois de João descobrir o segredo da sua filha e ainda quiser casar com ela, terá sua bênção. De repente, Marçal aparecerá na conversa e comunicará ao patrão que 3 homens da fazenda vizinha tentaram invadir as terras e um deles acabou sendo morto. João se desespera e pergunta de quem é a fazenda que Marçal está falando. O funcionário de Egídio avisa que José Inocêncio, Damião e Deucleciano eram as pessoas que invadiram as terras e um deles perdeu a vida. João entrará em uma sala e verá o corpo coberto em cima da mesa. Se aproxima e, ao retirar o pano, descobrirá de quem é o corpo. A caixa com o segredo de Sandra será aberta e Egídio vai levar um dos piores castigos por ter provocado a morte de um dos principais personagens da trama. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que Egídio for até a casa de José Inocêncio bater boca com o rival. Mais tarde, Inocêncio chamará o filho caçula em particular e pedirá perdão por ter o acusado de ladrão. Feito as pazes, João ouvirá o pai pedir que esqueça a filha de Egídio e busque uma outra mulher. João nega e fala: "Não, o senhor que me perdoe, painho, mas Sandra vai ser a minha mulher, com ou sem a bênção do senhor e de Coronel Egídio." Preocupado com o filho, o fazendeiro alertará que Egídio é extremamente perigoso e traiçoeiro. João avisa: "Disso eu sei, pai, mas assim como o senhor não abriu a mão de manhinha, também não abro mão de Sandra." Mais tarde, João Pedro será surpreendido ao ver o carro de Egídio se aproximando. Cabreiro, o rapaz pega firme seu facão e comenta consigo: "Mas o que será que esse filhote de cobra tá fazendo em minha terra?" Damião, escondido, observará a cena e verá Egídio descer do carro e, acompanhado de um de seus capangas, se aproximar de João Pedro, prometendo que veio em missão de paz. João comenta: "Isso é bom. Paz é o que buscamos nessa terra. Então diga logo o que veio fazer aqui e se pique de minhas vistas." Egídio rebate: "Oxe, rapaz, e é assim que trata o pai da mulher que ama? É isso mesmo? Eu vim até aqui num papel de pai perguntar quais as suas intenções com a minha filha Sandra." Cabreiro, João prometerá casar com a Sandra na igreja com tudo que ela tem direito. Egídio surpreenderá o rapaz ao afirmar: "Eu aprovo esse casamento." "É isso mesmo que tá escutando, rapaz. Eu aprovo você e minha filha Sandra casar. Tenha a minha bênção." Surpresa, João perguntará o motivo de Egídio Coutinho ter mudado de opinião a respeito. O vilão explica: "Presta atenção no que vai escutar agora. Sandra é cabeça dura. Quando aquela dali quer uma coisa, não tem ninguém que a convença do contrário. Sendo assim, vou dar minha bênção com a condição que você vá hoje até minha casa. Tem uma caixa onde eu guardo um segredo de Sandra. Depois que abrir essa caixa e ver de qual segredo estou falando, e mesmo assim ainda quiser casar com a minha filha,
darei a minha bênção a você. Damião ouvirá João Pedro prometer ir até a fazenda de Egídio ver o que tem nessa caixa sobre a Sandra. Preocupado, o funcionário José Inocêncio comenta: João não faz ideia onde vai se meter. Patrão Inocêncio precisa saber disso agora mesmo. Enquanto João Pedro retorna para casa, Egídio comenta com o capanga: esse moleque não imagina o que eu vou mostrar a ele, Marçal. Depois que ele vê o que tem sobre a Sandra nessa caixa que eu falei, nunca mais vai querer vê-la em toda a vida. Ah, fique de olho em quem esse moleque vai levar junto com ele pra fazenda. Se tiver gente dos Inocêncios, atire sem piedade. Pouco tempo depois, Sandra dirá a João Pedro não fazer ideia do que seu pai guarda a seu respeito dentro de uma caixa. Sandra ainda prometerá a João Pedro ir com ele até a casa de Egídio Coutinho. O casal parte em direção às terras do vilão. Enquanto isso, José Inocêncio ficará espantado com a conversa que Damião ouviu entre João Pedro e Egídio. Isso que você tá me falando é loucura, Damião. João Pedro não pode ser tão inocente a ponto de ter aceitado um convite daquele coronel Egídio. Damião concordará com o patrão e alerta que possivelmente se trata de uma tocaia. Inocêncio manda: eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar João Pedro nas mãos daquele desinfeliz. Chame Diocleciano e vamos agora mesmo até as terras daquele filho de cobra. Enquanto o trio não chega nas terras do vilão, Egídio reunirá os capangas na frente da casa e ordenará que se gente de João Pedro pisar naquelas terras escondidas, é para atirar. Não demora muito. João e Sandra entram na casa de Egídio. O vilão aponta em direção a uma caixa em cima da mesa e avisa que João Pedro terá a grande surpresa. Intrigada, Sandra pedirá ao pai que explique que espécie de segredo prometeu mostrar a João. Egídio fala: calma, Sandra. Seu namorado verá com os próprios olhos depois que abrir essa caixa. Desculpe, minha filha, mas não posso entregar sua mãe em casamento sem que antes o seu noivo saiba desse seu segredinho. Sandra prometerá a João Pedro que nunca escondeu nada dele e que não faz ideia do que possa ter naquela caixa. João Pedro olha dentro dos olhos do sogro e diz: seu Egídio, eu vim desarmado como deve de ser, então espero que dentro dessa caixa não tenha nenhuma armadilha para eu. Egídio retruca: que é isso, rapaz? As coisas que seu pai anda falando de mim é tudo mentira. Não tem nessa região alma mais caridosa do que eu. Padre Santo, que Deus a tenha, poderia confirmar isso a você. Sandra, mais desconfiada do que já estava, manda: tudo bem, pai. Vamos deixar de enrolação e mostrar logo a João o que ele tem dentro dessa caixa. João Pedro se aproxima da caixa. Egídio pedirá calma e avisa que será ele mesmo quem vai abrir e mostrar ao rapaz o conteúdo da caixa. Enquanto Egídio se aproxima da caixa e coloca as mãos sobre ela, do lado de fora da casa, Damião, Diocleciano e José Inocêncio entram nas terras de Egídio Coutinho. Sem imaginarem que serão vítimas de uma emboscada, se aproximam da casa. Inocêncio fala: João Pedro e Sandra devem estar lá dentro. Seja lá o que Egídio tiver armando para meu filho, vamos descobrir. Diocleciano, e você, Damião, venham comigo. Vamos entrar na toca daquele desinfeliz. De repente, Damião percebe vários homens armados ao redor e fala: olha, patrão José Inocêncio, e agora? O que vamos fazer? O pai de João Pedro pedirá calma e avisa que vai negociar. É o seguinte, funcionários de Egídio, ninguém aqui precisa se machucar. Abaixem essas armas. Meus funcionários e eu queremos apenas entrar na casa de Egídio Coutinho e falar com o meu filho João Pedro. Marçal deixará claro
que Egídio deu ordem para ninguém interromper o que vai fazer com João Pedro lá dentro. Nervoso, Inocêncio olha em direção à casa do vilão e, ao tentar seguir caminho, ouvirá um dos capangas de Egídio dizer: nenhum passo à frente. E tem mais, podem começar a rezar, que pelo menos um dos três vai rezar com Cristo ainda hoje. De volta à casa de Egídio, João Pedro, sem perceber que o pai, Damião e Diocleciano estão correndo um risco de vida, curioso, continuará olhando na direção da caixa. Egídio destranca a caixa e pergunta: então, rapaz, vou perguntar pela última vez. Está realmente preparado para ver o que tem dentro dessa caixa? Saber de fato o que essa minha filha escondeu de você todo esse tempo? Marçal entrará na casa. Egídio, Sandra e João Pedro observam um funcionário de Egídio avisar que um incidente aconteceu. O vilão pedirá para saber de que incidente está falando. Marçal avisa que 3 pessoas da fazenda vizinha invadiram as terras, resistiram a um castigo e 2 delas fugiram. João Pedro pergunta: espera aí, de qual fazenda está falando? Marçal dirá que era José Inocêncio, Damião e Diocleciano. João Pedro olha para Egídio e pergunta o que mandou fazer com eles. Egídio avisa que seus funcionários têm ordem para atirar em invasores. Sandra toma a frente da situação e pergunta: Marçal, você disse que 2 fugiram. E o terceiro? Cadê ele? Vocês têm que soltar agora mesmo. Marçal revela: infelizmente isso aí não vai dar pra fazer não, ô patroinha. O desinfeliz tentou tomar a arma de um dos homens aqui da fazenda e foi preciso dar cabo dele. João Pedro gela dos pés à cabeça. Não pode ser. O que você tá falando, seu maldito? Vocês tiraram a vida de quem? Foi de meu painho? De Padim Diocleciano? Ou de Damião? Fala logo. Egídio, com vontade de dar gargalhadas, se controla e chama: eu sinto muito, rapaz. Imagino o quão deve estar sendo difícil para você perder um ente querido. Vamos ver quem foi que perdeu a vida nessa fatalidade. Marçal, nos leve até o corpo do pobre coitado. João Pedro, com os olhos cheios de lágrimas, será levado até a frente da casa dos peões. Marçal diz: colocamos o infeliz aí dentro. É só entrar e reconhecer o corpo. Egídio manda: vá lá, rapazinho. Entra e identifica o corpo. Vou ficar aqui. Qualquer coisa pode me chamar. Egídio, ao ver João Pedro sozinho entrando na cabana, olha de um lado para o outro, dá várias risadas e pergunta a Marçal quem foi dos 3 que abateram. Marçal revelará o nome, deixando Egídio em choque. Dentro da cabana, João verá em cima de uma mesa o corpo coberto com um pano. Meu Deus, não pode ser quem eu tô pensando que seja. Maria Santa aparecerá por trás do filho. Sofrendo, ela vai dizer: seja forte, João Pedro. Você vai ter que ser forte, muito forte, depois que ver quem é que tá aí debaixo. João Pedro, mesmo sem vê-la, sentirá a presença de sua mãe. O rapaz se aproximará um pouco mais do corpo, sem saber de onde tirar coragem para tirar o pano e ver quem tá ali debaixo. João respira fundo e, quando iria retirar o pano, ouvirá disparos acontecer fora da cabana. Pela janela, João verá capangas de Egídio trocando tiros com Damião. Em choque, João voltará a olhar para o corpo em cima da mesa e diz: Damião tá lá fora. Mas se Damião tá lá fora, aqui dentro só pode estar Painho ou Padim Diocleciano. Maria Santa pedirá a Nossa Senhora que conforte o coração de seu filho João Pedro e lhe dê forças para ver quem está debaixo daquele lençol. De repente, Damião entra na cabana, vê João Pedro e pergunta se já sabe quem está ali debaixo. João responde: sei não, Damião. Ainda não tive coragem. O capanga de Egídio falou que foi um acidente. Damião responde:
Foi acidente, coisa nenhuma, seu João Pedro. Os malditos tinham ordem de Coronel Egídio pra atirar. Foi eles mesmos que confessaram isso. Tava seu painho, seu Diocleciano e eu. Na hora que a gente viu que eles iam realmente atirar em nós, reagimos e conseguimos fugir. O problema é que os desinfelizes conseguiram pegar um de nós. Voltei pra fazenda, peguei a arma e voltei pra cá pra me vingar deles. E só vou sair daqui quando eu pegar o desgramado de Coronel Egídio. João Pedro pergunta quem está debaixo daquele lençol. Damião respira fundo e comenta: isso aí, ô patrãozinho João Pedro, é complicado demais. Tenho coragem pra tudo nesse mundo, mas pra dar essa notícia, não vou ter não. O senhor vai ter que ver com os próprios olhos. Não vai ser fácil não, mas vai ter que ser forte. Até pra quando sair daqui, me ajudar a pegar os desinfelizes e fazer justiça. João se aproxima do corpo. Damião apenas observa. Maria Santa, com os olhos cheios de lágrimas, continuará pedindo a Santa que dê forças a seu filho. João puxa o pano e descobre quem estava ali debaixo. Em choque, o rapaz vai chorar desesperadamente. Não demora muito. Sandra, com a caixa que seu pai guardava, verá Damião e João Pedro entrar na casa perguntando: onde está o teu pai, Sandra? Eu mesmo vou acabar com a raça daquele com as minhas próprias mãos. Eu vou fazer justiça pelo que ele mandou fazer com Sandra, aflita, pedirá para saber quem foi a vítima dos capangas de seu pai. Egídio aparecerá na casa com uma arma em punho, falando que não teve nada a ver com o que aconteceu, que não mandou Marçal dar cabo de ninguém. Damião retruca: mentiroso, foi você sim. Enquanto João entrava naquela cabana, eu estava escondido e vi você rindo da desgraça. Isso não vai ficar impune coisa nenhuma. Nós três vamos acabar com a tua raça aqui e agora. Egídio alerta, não tem um pingo de medo. De repente, cai a ficha do vilão, que pedirá para saber: você falou nós três? Tá se referindo à minha filha, Sandra? É isso? Damião diz: não, eu tô falando da pessoa que tá atrás de você, Coronel Egídio. A pessoa que seus capangas não conseguiram pegar junto com eu. Ao virar para trás, verá José Inocêncio na sua frente. O ricaço vai falar: a morte de meu braço direito, Diocleciano, não vai ficar impune, filhote de cobra. Dessa vez você foi longe demais. Isso terá consequências terríveis para você. Sandra, saia daqui. Melhor não ver o que vai acontecer com seu pai. João Pedro toma a frente da situação e, com os olhos marejados, trinca os dentes de raiva e avisa: deixa comigo, pai. A morte de Pajem Diocleciano vai ser eu mesmo quem vou vingar, e vou fazer isso usando as minhas próprias mãos. João Pedro vai puxar sua faca e despenará Egídio vivo, igual Firmino mandou fazer com José Inocêncio. Depois do serviço, Sandra dirá a João Pedro que, na verdade, seu pai o enganou, que na caixa não existia nada, usou apenas para atraí-lo a uma tocaia. Diocleciano será enterrado ao lado do corpo do seu filho recém-nascido com Morena. Você gosta do personagem Diocleciano? Deixa um coração para ele aqui abaixo nos comentários desse vídeo. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.